Você sabia que mais de 40% dos casos de demência no mundo poderiam ter sido evitados ou, no mínimo, adiados se nós tomássemos cuidado com apenas 12 fatores de risco? E nesse vídeo nós vamos ver um a um desses fatores. E o melhor é que todos esses fatores a gente consegue manejar de alguma forma, uns mais, outros menos, mas a gente vai ver tudo que está ao nosso alcance para a gente conseguir evitar a demência e preservar a nossa cognição. Quem levantou esses 12 fatores foi uma comissão da revista Lancet, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Mas pesquisadores brasileiros avaliaram esses 12 fatores no nosso meio e chegaram a um número até mais interessante. Manejando esses 12 fatores, no Brasil a gente diminui em até 48% o risco de demência. E eu vou expor todos esses fatores em ordem crescente de importância. E o mais importante, você não vai acreditar, é algo que eu comento aqui no meu canal sempre. Então fica comigo até o final que a gente vai aprender o que a gente pode fazer para preservar a nossa cognição e diminuir os riscos de demência. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui a gente fala de saúde emocional, bem-estar, comportamento e autoaperfeiçoamento. Se você gosta desses temas, não deixa de se inscrever no canal e aproveita e clica no sino para você ser avisado de novos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos conhecer esses 12 fatores que foram avaliados no nosso meio por esse grupo de pesquisadores brasileiros e o artigo original está aqui para quem quiser conferir. E em 10º lugar, temos o isolamento social, responsável por 0,3% dos casos. Aqui o que foi considerado isolamento social foi ver a família ou amigos menos de uma vez por mês. Para quem tem a vida ativa, isso aí pode parecer um tanto quanto estranho, né? Mas muitos idosos muitas vezes ficam isolados e longe da família e dos amigos. Isso acaba sendo um fator de risco para a deterioração cognitiva e para a demência. E nesse momento, alguém mais atento pode estar se perguntando: Fernando, não eram 12 fatores? Por que você começou na 10ª posição? Porque existem 2 empates e na 10ª posição já existe um empate, que é o isolamento social e o abuso de álcool, ambos com 0,3% de peso nos casos. Então, é outro fator totalmente manejável, mas a pergunta é: o que os pesquisadores aqui consideraram abuso de álcool? 21 doses por semana, o que daria 3 doses por dia. Alguém pode pensar nessa hora: Fernando, mas isso aí é um abuso considerável, né? De fato, isso é um abuso considerável. Quer dizer que o álcool, então, ele não tem tanto peso no desenvolvimento de demência, apesar de ser um dos 12 fatores principais? Ele não tem tanto peso. Mas calma lá, gente. Se você não bebe, você não perde nada por não beber, porque o aumento do risco de demência pode não ser considerável, mas existem uma série de outros riscos relacionados ao uso e principalmente ao abuso do álcool. Então, se você não bebe, repito, você não perde nada por não beber. Seguindo aqui com o nosso ranking, depois do abuso de álcool, em 9º lugar a gente tem o tabagismo, que é um outro fator de risco completamente manejável. E aqui já muda a ordem de grandeza. Se o álcool era responsável por 0,3%, cessando o tabagismo, a gente diminui em 2,1% o risco de demência. Em 8º lugar, esse é um fator que a gente não consegue manejar no nosso comportamento, que é a poluição do ar. Então, se a gente vive num lugar exposto à poluição do ar, a gente pode aumentar o nosso risco de demência em 2,7% em comparação a viver num lugar onde a poluição do ar é menor. Algumas ocorrências, tristemente, aumentam o risco de demência. Em 7º lugar, o trauma encefálico, né? E aqui a gente novamente tem um empate, ambos responsáveis por 3,1% dos casos. Esse aqui é manejável, que é o diabetes. Mas esse fator é manejável, Fernando? Alguém por acaso escolhe ter diabetes? Olha, sim, sem dúvida é manejável e eu explico para vocês por quê. No diabetes tipo 1, a pessoa já nasce com a doença, ou no mínimo com a predisposição assim, muito grande a ter a doença. O tratamento adequado ao longo da vida é um fator manejável. Diabetes é algo que tem que ser tratado porque é uma doença silenciosa. Muitas vezes ela não cobra o preço no curto prazo, mas ela cobra o preço no longo prazo. Grandes são as complicações do diabetes. Acho que não há um órgão do corpo, desde a retina até o rim, que não são afetados com um diabetes descompensado. E no caso aqui, o risco de demência também aumenta. E no caso do diabetes tipo 2?
No diabetes tipo 2, há muita coisa no nosso comportamento, na nossa atividade física, na nossa dieta que a gente pode manejar para evitar, no mínimo, que o diabetes tipo 2 se torne grave. Então, tratamento adequado e manejo do comportamento, alterações comportamentais que vão trazer a saúde e controlar o diabetes. Então, em sétimo lugar, responsável por 3,1% dos casos, o diabetes. Em sexto lugar, é outra coisa que ninguém escolhe ter. Mas uma vez que a pessoa venha a ter, tem que buscar o tratamento adequado, que é a presença de depressão. Olha, se a gente conseguir evitar a depressão ou tratar incisivamente quando ela aparece, tratar corretamente, a gente diminui em 4,4% o risco de demência e de deterioração cognitiva. Em quinto lugar, olha só, até mais importante que a depressão, com 4,5%, a inatividade física. E o que foi considerado inatividade física aqui? Menos de 75 minutos de exercício por semana. Menos de 75? Espera lá, então se eu fizer, por exemplo, uma atividade física por 25 minutos, 3 vezes por semana, eu já afasto esse fator de risco. Pelo menos nesse estudo foi esse o ponto de corte que eles usaram. Os próprios pesquisadores falam que se a gente conseguir fazer mais de 150 minutos por semana de exercício, e cá entre nós, né, dá para a gente fazer isso meia hora, 5 vezes por semana, por exemplo, parece que os riscos diminuem mais ainda e o benefício é ainda melhor. E em quarto lugar, também ligado a isso, a gente tem a obesidade, responsável por 5,6% dos casos. Então olha como a atividade física é importante, olha como é importante a nossa iniciativa, a nossa mudança de comportamento. E a gente está chegando agora nas 3 posições mais importantes. E em terceiro lugar, algo que pouca gente imaginaria, que é a perda auditiva. A gente evitando a perda auditiva, a gente pode diminuir em até 6,8% o risco de demência. É algo também que a gente tem que se preocupar nas pessoas, geralmente, né, nas pessoas de mais idade na nossa família. Então, olha só, alguém de mais idade está perdendo a audição, é muito importante consultar um médico especialista e muitas vezes algum aparelho auditivo pode ajudar essa pessoa a manter a convivência, a manter o bem-estar dela, a qualidade de vida e diminuir o risco dos danos cognitivos da demência. Em segundo lugar, hipertensão. E olha que curioso, hipertensão é uma coisa manejável? É sim. Primeiro, a gente pode fazer o tratamento adequado. Hipertensão é um outro transtorno que muitas vezes não cobra o seu preço no curto prazo, acaba cobrando o preço no longo prazo, de uma série de complicações, inclusive aumentando o risco de demência em 7,6%. Um outro ponto, olha, se a gente faz uma atividade física, se a gente come bem, a gente diminui o risco de obesidade. Já são 2 fatores, atividade física e obesidade. A gente diminui o risco de diabetes. 3 fatores, e a gente diminui o risco de hipertensão, 4 fatores, todos relacionados ao quê? Todos relacionados à nossa alimentação e à nossa atividade física. Então fica aí a dica, atividade física, gente, envolve uma série de outras coisas, inclusive diabetes, ganho de peso e hipertensão. E qual é o fator principal? O número 1, o campeão quando a gente fala do risco de demência. É esse que eu compartilho agora com vocês e que eu falo muito no meu canal. A baixa escolaridade, responsável por 7,7% dos casos de demência. Mas aqui eu preciso explicar direitinho isso para vocês. Vamos lá, por que os pesquisadores colocaram aqui baixa escolaridade? Porque eles precisavam de um parâmetro objetivo para separar as pessoas que estudam mais das pessoas que estudam menos. E em média, quem tem mais anos de escolaridade formal estudou mais do que quem tem menos. Isso é uma coisa bastante lógica. Então, qual é o recado que esse fator traz para a gente? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, seja educação formal ou não, mais afastado você está dos danos cognitivos ao longo do tempo e do risco de demência. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu já falei muito disso. Nessa live, por exemplo, que está no meu canal, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar no comentário e no card aqui em cima. O que fazer pela sua cognição e inteligência, eu falo muito sobre isso, sobre o hábito do estudo e da leitura e como melhorar o desempenho cerebral em 7 dicas simples, eu falo sobre isso também. Então, algo que nós não podemos abrir mão da nossa vida é sempre manter o hábito da leitura e sempre
Desafiar a si mesmo em melhorar em uma determinada competência que exija estudo. Pode ser conhecer uma nova língua, melhorar a sua expertise em algo que você já conhece, pode ser aprender a tocar um instrumento, enfim, algo que traga objetivo, algo que traga propósito em nós nos mantermos estudando. E você, o que você achou dessa lista? Eu queria saber a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Você conhecia todos esses fatores? Alguns desses foi novidade para você? Deixa o comentário aqui embaixo para a gente seguir com a discussão. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, que isso é bastante importante para a divulgação do nosso canal. Não quer perder nenhum conteúdo? Se inscreve então e clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos. Não quiser perder nada mesmo, grupos do WhatsApp e canal do Telegram na descrição. Para me seguir em todas as redes, sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Novamente, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Aliás, se você gostou do tema desse vídeo, eu deixo esses outros vídeos aqui para você continuar me assistindo. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.